Bem-vindo a mais um Sustentabilidade em Pauta. Hoje vamos discutir um tema central para os desafios socioambientais contemporâneos: o papel do consumo nas transformações rumo a um modelo de desenvolvimento mais justo e sustentável. Em um contexto marcado por mudanças climáticas, desigualdades sociais e pela crescente presença do chamado greenwashing, entender como os direitos do consumidor se conectam com a sustentabilidade tornou-se essencial. Para este diálogo, recebemos a coordenadora Júlia Catão, da área de sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. O IDEC foi fundado em 1987 e é uma das principais organizações da sociedade civil no Brasil que se dedica à defesa do consumidor e à promoção do consumo sustentável. O IDEC atua na produção do conhecimento, na incidência política e no fortalecimento da participação cidadã, sempre articulando justiça social, transparência e proteção ambiental. Fique com a gente e participe dessa reflexão sobre como escolhas de consumo, políticas públicas e regulação podem contribuir para um futuro mais sustentável. Júlia, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em estar aqui batendo um papo com a gente. Super legal, eu que agradeço, Paulo, um prazerzão. Então vamos lá, Júlia, para a gente começar primeiro as perguntas, esse bate-papo, eu gostaria de entender um pouquinho da sua trajetória, né? Você é formada em Direito, e você sempre atuou nessa área, ou sempre teve essa vontade de atuar na área da sustentabilidade? Como que isso apareceu na sua vida, na sua carreira? Legal. Então, na verdade, antes de fazer Direito, eu me graduei em Ciências Sociais. E aí eu fiz uma habilitação em Antropologia, porque desde sempre eu me interessei pelas questões relacionadas às pessoas e à natureza. E a essa relação, né, entre humanos e natureza, enfim. Então, eu fui para Ciências Sociais, para Antropologia. Ainda como estudante, eu fui me envolvendo em causas socioambientais e de direitos humanos. Então, comecei a trabalhar com refugiados climáticos, estagiei também no Ministério Público Federal, com povos e comunidades tradicionais, e questões de direitos humanos. E aí eu decidi que eu queria também me graduar em Direito, porque embora a formação em Ciências Sociais seja super complexa, densa e, enfim, muito interessante, eu sentia falta de ter ferramentas mesmo, né, para advogar no sentido de brigar por direitos e lutar por direitos. Então, aí eu decidi fazer Direito. Durante toda a graduação, né, eu conciliei a graduação com uma atuação numa organização, que era uma rede de organizações de direitos humanos e socioambientais. E aí, já terminando a minha formação em Direito, eu entrei no IDEC, que é o Instituto de Defesa de Consumidores, como estagiária na área jurídica. E lá eu estou até hoje, 5 anos depois. Aí depois ainda fui fazer o meu mestrado, né, defendi na última sexta-feira. E é isso. Legal. O IDEC, como que ele atua de uma forma geral nessa questão da sustentabilidade, né? Quais são as vertentes que o IDEC consegue atuar, principalmente nessa questão do consumo? Quais são as políticas ou como que é a atuação do IDEC frente à questão da sustentabilidade? Tá certo. Então, o IDEC ele é uma associação de consumidores, né, que surgiu lá em 1987 para defender os direitos consumeristas. E a gente entende que os modelos dominantes e hegemônicos de produção e de consumo são responsáveis por violações de direitos socioambientais e climáticos, né? Então, para produzir, por exemplo, commodities para exportação em larga escala, como é o caso do Brasil, você precisa de muito agrotóxico, e esses agrotóxicos contaminam os rios, as matas, os alimentos, os corpos das pessoas, enfim. Então, a gente tenta atuar em políticas públicas, em leis, em casos específicos, enfim,
para de alguma forma tentar garantir, assegurar o direito das pessoas aos seus direitos como consumidor, né? Entendendo que existe essa relação desigual entre quem produz e quem consome. Então, a gente tem vários programas temáticos internamente, né, no IDEC. A gente divide a nossa atuação por temas, então tem a galera do programa de energia, que trabalha com acesso à energia, tem a galera do programa de alimentação saudável e adequada, que trabalha com toda a transformação dos sistemas agroalimentares, com diversidade alimentar, com rotulagem também, que aí toca em questões ambientais e de sustentabilidade, junto com o programa de direitos digitais, esse programa que eu coordeno de sustentabilidade, tem olhado muito para os impactos da internet, das inteligências artificiais, da materialidade, do que é digital na vida das pessoas e tudo mais. Então, a gente olha para vários temas, né? No programa que eu coordeno, a nossa agenda principal é o combate ao greenwashing, que a gente chama em português de mentira verde, lavagem verde, maquiagem verde, enfim. São essas narrativas, discursos e também práticas que mascaram comportamentos que reproduzem essa lógica de produção que destrói a natureza e tudo mais, mas por meio de apelos de sustentabilidade, né? Então, esse é um grande foco de atuação aqui também. A gente olha para a responsabilidade dos bancos e do setor financeiro no financiamento de projetos, de empreendimentos que podem também estarem violando, né, esses direitos que a gente quer proteger. Então, é um pouco nesse sentido que a gente atua. Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, né, vem logo a questão muito mais ambiental, mas muitas vezes a gente deixa a parte mais social de lado, né, e até econômica. E no sentido do IDEC, a gente imagina que ela tem uma maior atuação nessas últimas duas vertentes, mas a questão, principalmente até econômica, né, você sente como coordenadora de uma área, né, de programas, da área de sustentabilidade, que a questão ambiental, de fato, que é uma das bases, do tripé, né, que a gente fala da sustentabilidade, ela tem sido bem atendida na questão do consumo no Brasil. O IDEC consegue enxergar isso, ter ferramentas para enxergar e poder atuar muito mais fortemente, como a gente sabe que o IDEC atua na parte mais econômica. A gente também atua nessa dimensão, né? Quando a gente pensa, a gente não tem trabalhado tanto com a ideia de sustentabilidade, Paulo, porque pelo menos dentro do nosso campo, o que a gente percebe é que essa ideia sobre o que é sustentável está muito em disputa e está muito cooptada pelo setor empresarial também, pelo setor econômico. Então, na nossa leitura, falar de sustentabilidade muitas vezes virou um chavão do próprio setor industrial para praticar greenwashing, que é isso que a gente quer combater. Então, a gente tem trabalhado com a ideia de garantias de direitos socioambientais, entendendo que a gente está num planeta só e que, né, as pessoas e a natureza compõem uma mesma coisa ali que precisa de proteção. Então, a gente tem olhado a partir disso. E aí a gente tem atuado em políticas econômicas para tentar garantir direitos socioambientais. Então, por exemplo, quando o país discute isenção fiscal para agrotóxicos, é uma política fiscal, uma política econômica, né, que vai permitir o consumo dessas substâncias por determinadas indústrias, mas a gente entende que isso viola direitos socioambientais, né? Tanto, sei lá, das comunidades indígenas, dos agricultores familiares, que têm os seus modos de vida comprometidos por conta dessa produção em larga escala com o uso massivo de agrotóxicos, quanto, enfim, da natureza que está ali ao redor, das águas que vão ser contaminadas, do solo, dos bichos, enfim. Então, a gente parte dessa perspectiva. A gente tem até uma diretriz estratégica, né? Uma diretriz institucional que diz que uma missão do IDEC é alinhar sua atuação ao enfrentamento das crises
socioambientais planetárias, né? Então, toda a nossa atuação, não só no programa de consumo responsável e sustentável, mas em todos os outros programas, é que a gente considere esse contexto de emergência socioambiental na nossa atuação como um todo, como organização. Tá, o IDEC, se a gente for ver, ele está bem no meio da disputa, vamos chamar de disputa entre a empresa e o consumidor, né? É lógico que a empresa quer vender o seu produto e quer passar para o consumidor um perfil que essa empresa tem um perfil bom, né? Lógico, aqui a gente fala de sustentabilidade, e você citou aí, mais uma vez, a questão do greenwashing. Como que vocês caracterizam isso? Existe alguma métrica, alguma formulação? Como que vocês conseguem detectar efetivamente que uma empresa está atuando dessa forma? E como que as empresas, né, qual que é a visão do IDEC frente à questão de, sim, as empresas nesse momento estão olhando mais para a sustentabilidade, não só a parte ambiental, mas toda a sustentabilidade. Como tem sido esse cenário na visão do IDEC, né, o greenwashing, e como que, se de fato as empresas estão querendo mudar os seus perfis para chegar num público que são os mais novos, que tem muito mais essa preocupação com esse cenário de sustentabilidade. Então, o que a gente observa, né, enfim, a gente faz, por exemplo, a avaliação das políticas de responsabilidade dos bancos. A gente tem um projeto que é o Guia dos Bancos Responsáveis, que faz essa avaliação dos compromissos. A gente nem está falando das práticas. E o que a gente percebe é que esses discursos de sustentabilidade, eles estão muito mais atrelados a rendimentos econômicos e financeiros do que uma preocupação concreta com a transformação dos modos de produção que necessariamente vão implicar em repensar o modelo econômico que a gente vive. Então, a gente atua muito nesse sentido de exigir que governos, né, criem normas e fiscalizem e responsabilizem empresas e setores produtivos por essas mudanças que são necessárias, por essas transformações que são necessárias aos setores produtivos. Sobre greenwashing, a gente entende que essa prática já é proibida no Brasil, porque a gente tem um Código de Defesa dos Consumidores, que é uma lei que já tem quase 40 anos e que proíbe a publicidade enganosa e abusiva. A gente entende que greenwashing é publicidade enganosa e abusiva. Só que a gente também entende que a gente vive um momento em que as pessoas, elas estão preocupadas com as crises socioambientais, porque já são crises sentidas, né, nas suas vidas, nos seus corpos, nos seus jeitos de existirem, e elas estão querendo fazer alguma coisa a partir disso. Só que, como eu disse, existe uma assimetria de poder gigantesca entre empresas e pessoas, né, o consumidor individual ali. Então, sozinho, no campo individual e no âmbito individual, por mais que você tente comprar alguma coisa, você não vai conseguir mudar sozinho. Mas, apesar disso, as pessoas querem fazer a sua parte. Também é importante que elas façam. Então, diante desse contexto, que a gente percebe que as empresas têm feito essas alegações de sustentabilidade. E aí, o que a gente defende é que sejam... Como esse contexto, né, existe esse contexto de que a gente tem uma legislação geral que proíbe publicidade enganosa e abusiva, mas existe essa procura das pessoas por esses produtos, a gente precisa de algo mais específico para dizer o que seria, então, o greenwashing. A gente tem até uma proposta de decreto presidencial nesse sentido para regulamentar o Código de Defesa do Consumidor nesse sentido, para criar quais são, estabelecer ali, né, via decreto, quais são essas situações que seriam consideradas greenwashing. E aí, coisas que a gente percebe, por exemplo, né, promessas sobre metas futuras. Então, muitas empresas prometendo que até 2030 vão ser carbono zero, carbono neutro, que vão descarbonizar, né, suas matrizes, etc.
da nossa experiência, quando você confronta essas promessas futuras com as políticas e com o que elas disponibilizam de informação sobre o resultado dessas políticas que já estão sendo implementadas há alguns anos, é impossível que essas metas se cumpram. Ou então, como a gente viu agora nos Estados Unidos, muda o governo e aí as empresas retrocedem também nas próprias metas climáticas que elas próprias se comprometeram. Então, a gente entende que é isso, né? Esse é o cenário regulatório, né? O greenwashing é proibido, mas a gente entende que esses critérios precisariam estar mais bem definidos e que o setor empresarial certamente teria que ser muito mais transparente quanto às suas práticas e tudo mais. Tá, mas assim, ainda continuando o assunto do greenwashing, ele acontece muito mais sobre o que a empresa é, sobre qual é a missão da empresa, né, do que acreditamos, né, que aquela empresa passa de credibilidade, do que nos produtos ou serviços que ela oferece. Vamos pegar um caso aqui. Vamos imaginar uma empresa na área de cosmético, né, que utiliza recursos naturais, tudo. O greenwashing acontece, não sei se existe esse dado, mas o greenwashing acontece muito mais na produção ou na própria imagem da empresa, do que ela é. Eu acho que acontecem as duas coisas, Paulo. A gente não tem um levantamento quantitativo, né, sobre essa relação, mas a gente entende que isso acontece em todos os sentidos, desde a prestação de serviços até o produto que tem na embalagem, que é amigo da natureza, ou que é 100% reciclável e etc. Ou a marca que chama, sei lá o que, natureza, mas na verdade é parte de uma marca maior que tem outras empresas, ou que se diz amiga da natureza, mas na prática não é bem assim, usa combustível fóssil pra caramba, plástico, enfim. Ou compensações mesmo, né? A gente tem questionado muito a compensação de carbono, a compensação de plástico, a compensação de energia renovável, como algo que entraria também como esses discursos de greenwashing, né? Vocês chegam a olhar também ou conseguem mensurar, analisar essas tecnologias, ditas tecnologias verdes, no sentido de que elas trazem, né, benefícios, lógico, tentam cada vez menos utilizar não uma questão não ambientalmente correta, né, mas vocês conseguem fazer essa medição, essa avaliação de se uma tecnologia realmente ela tem sido utilizada de uma forma mais verde. A gente fala muito da questão do carbono, né? Se é carbono zero uma empresa, então utiliza energia fotovoltaica, mas em contrapartida, né, outros tipos de energia, mesmo eólica quanto a fotovoltaica, eles acabam, né, tendo um certo impacto ambiental e até socioambiental, né? Vocês conseguem atuar nesse setor também ou não faz parte do escopo de vocês? A gente não atua no sentido de fazer esses levantamentos para conferir se uma empresa está falando a verdade ou não sobre o quanto ela está emitindo ou não de carbono, porque a gente entende que o debate, a gente vai um pouquinho para trás no debate, inclusive sobre as próprias métricas de carbono, né? Porque, por exemplo, agora fiquei sabendo de uma coisa que, enfim, me chocou muito, mas eu já sabia que o Brasil consumia muito agrotóxico na agropecuária, mas eu não sabia que o número de agrotóxicos que a gente consome aumentou por conta dos parques solares, porque são parques quilométricos que você não pode ter nada embaixo das placas, porque senão você corrói, etc. Então se usa quantidades gigantescas de veneno para manter aquele solo, enfim, coberto de placas solares.
Então, para a gente, essa questão de se um parque gigantesco solar ele está de fato reduzindo o carbono, você precisou desmatar uma área para ele existir. Uma comunidade tradicional teve água do seu rio contaminado por aquele agrotóxico que é jogado em campos e campos de futebol, de placas solares e etc. A gente entende que já não é sustentável de saída, porque a métrica do carbono ela não pode garantir o que é sustentável ou não, né? E aí o que a gente faz, só que o que a gente tem percebido é que não é nosso papel também, né? A gente entende que as empresas têm que ter essas informações acessíveis e disponíveis se elas estão fornecendo esse tipo de serviço. Então, por exemplo, a gente judicializou recentemente um caso contra a Gol, porque a companhia estava vendendo compensação de carbono para consumidores, né? Mas você entrava e você não tinha nenhuma informação sobre o projeto, sobre como é feita essa compensação, alguma prova de que de fato ela contribuiu em alguma medida para reduzir o aquecimento do planeta e etc. Então a gente cobra por transparência, porque a gente entende que também não é o nosso papel provar o lugar da empresa, né? Assim, ela deveria ter feito essa prova para a gente, fornecido essa informação e tudo mais. E o IDEC trabalha em algum sentido na parte educacional do consumidor para essas questões, de ter uma atuação maior, assim, de chegar junto ao consumidor, explicar essas questões, né, socioambientais ou de sustentabilidade como um todo. Quais são essas formas de atuação do IDEC? Super, o IDEC é uma associação de consumidores, né? Então a gente tem uma base de associados, qualquer pessoa no Brasil pode se associar ao IDEC, enfim, fica o convite, inclusive. E aí, como associação, né, a gente faz muitos eventos, enfim, com esse grupo de associados, mas a gente também pauta o debate público a partir das nossas pesquisas, das nossas publicações. A gente tem tentado trabalhar, a gente trabalha, né, fortemente nas redes sociais. Então, a gente tenta traduzir os conteúdos e a nossa incidência em conteúdos que sejam de fácil acesso para o público em geral. A gente tem uma animação, por exemplo, sobre plásticos que se dizem biodegradáveis, mas não são. E aí a gente explica um pouco do que é mentira verde, está no YouTube do IDEC. É um vídeo sobre plásticos, enfim. Então a gente trabalha bem forte nessa frente também, assim, a gente tem cada vez mais apostado nessas ferramentas, tudo mais de mobilização, de educação mesmo de consumo. Você tocou num ponto importante, que é a questão do plástico, né, que hoje em dia a gente tem uma nova poluição emergente, né, que é a poluição por microplástico, né, então muitas vezes a gente acaba utilizando não apenas os polímeros, mas os biopolímeros acabam na natureza sendo transformados e geram lá os microplásticos, e ninguém sabe ao certo qual que é ainda o impacto real disso sobre o indivíduo, né? Já foi encontrado em diversos órgãos, né? Cérebro, coração, enfim, é um problema emergente aí que a gente precisa olhar com bastante cautela. Pensando no IDEC, no pensamento do IDEC, assim, olhando para frente, vocês acreditam que o perfil do consumidor, lógico, ele muda, né, ao longo do tempo, vai mudando, mas vocês acreditam que o perfil do consumidor, nessa questão da sustentabilidade, ele é crescente e não deve regressar disso, mesmo muitas vezes tendo alterações, né, na política nacional, né, como você disse, entra governo, sai governo, às vezes as indústrias, as empresas retrocedem no seu escopo, né, sobre a questão ambiental, sobre a questão da sustentabilidade, mas o consumidor em si, o que vocês enxergam? É um consumidor que realmente já mudou, já está totalmente conscientizado e não volta ao que era antes, ou ele ainda está em transformação? Olha, eu acho que não existe consumidor universal, né, Paulo? Ainda mais considerando que a gente mora no Brasil, que é um país super desigual e que tem populações, especialmente populações racializadas, que não têm
muitos dos seus direitos de consumo garantidos, né? Então, eu acho que é importante começar dizendo isso, que a gente fala de consumidores e de consumidores. Normalmente, o acesso a produtos considerados sustentáveis, foram produzidos numa cadeia justa, etc., são mais caros, o que faz com que eles sejam possíveis para um grupo determinado de consumidores, que talvez sejam também aqueles que têm mais acesso à informação, ao conhecimento, e que podem fazer essa escolha informada, né? Essa escolha de consumo. Então, eu iria por aí, assim, um pouco, né? Eu acho que a questão socioambiental, ela está muito latente. Talvez hoje em dia a gente tenha muito mais conhecimento, ou as pessoas estejam mais preocupadas, porque é algo que hoje em dia é muito sentido, né? Assim, São Paulo estava super frio semana passada, nunca vi um verão tão gelado, umas chuvas de raio que eu nunca vi na vida, assim, com tempestades enormes todos os dias, com muitos raios. E eu acho que isso faz com que as pessoas percebam que tem um problema e que a gente precisa transformar esse problema. Mas eu acho que também tem uma descrença muito grande nas escolhas individuais, né? Por que eu vou deixar de usar um plástico de uso único se tem 190 pessoas ao meu redor usando e não vão deixar de usar tão cedo? E pior, se tem um produtor lucrando com isso, fazendo esse plástico, e ele não vai deixar, não vai parar de produzir. Então, eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão preocupadas e sensibilizadas com a questão ambiental. Quem pode fazer a sua parte, eu acho que faz e tenta fazer, e é importante que cada vez mais pessoas se sensibilizem por essa causa, mas a gente aposta muito pouco na responsabilidade individual, porque a gente entende que a mudança ela precisa ser estrutural e ela precisa partir dos governos e do setor produtivo, que é quem de fato tem poder para mudar, né? A gente está falando, no final de contas, de relações de poder. Você falou dos extremos, né? Extremos climáticos, né, que a gente vem passando nesses últimos dias, né? E já não é nos últimos dias, né? Se a gente voltar atrás, né, nos últimos anos, a gente tem sempre visto essa questão, momento que era para estar um pouco mais quente, estar mais frio, enfim. Nós tivemos aí no final do ano passado, em novembro, a COP30. O IDEC participou, né, qual foi a ação ali, né, a participação e qual foi a visão que o IDEC, como que o IDEC saiu na sua visão do encontro lá da COP30? Legal, a gente foi sim, e a gente foi em várias pessoas, né, representando diferentes programas temáticos, áreas temáticas aqui do IDEC. A gente participou desde debates sobre transição energética, sobre sistemas alimentares, mas a gente também levou essa agenda do enfrentamento ao greenwashing dentro, né, dos espaços oficiais da COP, mas também fora dela, nas casas paralelas que rolaram e tudo mais. E, bom, a visão que a gente teve, a nossa atuação por lá é que, por um lado, é muito frustrante acompanhar o ritmo das negociações e as decisões nos espaços oficiais, e como é criada e pensada a política em nível global, e como os países se descomprometem de fazerem as suas partes, e como as empresas também usam aquele espaço, para fazerem negócios, muitas vezes, com a marquinha da sustentabilidade, quando a gente devia estar discutindo compromissos coletivos e etc. Mas, por outro lado, foi muito... a gente saiu muito nutrido de lá e muito esperançoso dos encontros e da mobilização popular, social, da sociedade civil, que rolou por lá, né? A gente também acompanhou muito de perto, fez atividades na Cúpula dos Povos, a gente participou de várias atividades em casas paralelas, e para a gente foi ali, naquela mobilização, coletiva, e que veio dos territórios, que a gente sentiu de fato uma força de mudança, de apontamento de caminhos, e de um compromisso real com a transformação, que isso a gente não vê tanto nos espaços oficiais, né?
Legal. Para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse, né, você citou lá no comecinho diversos programas que o IDEC tem nessa área de sustentabilidade. Dá uma pincelada para a gente em alguns deles, os mais importantes, como que são, o que são, e como que a sociedade ou o indivíduo pode participar ou tomar parte das informações desses programas. Legal, então, bom, a gente tem olhado muito para a questão da materialidade das inteligências artificiais, então a gente tem acompanhado muito de perto os debates no Brasil sobre a atração de data centers, que são, né, a casa de máquina das inteligências artificiais, que são infraestruturas que consomem muita água, muita luz, energia, né, muito território, muito minério, e que deixa muito pouca contrapartida para o país. E o Brasil está louco para atrair essas infraestruturas para cá sem contrapartidas e salvaguardas socioambientais. Então, isso é algo super importante para as pessoas se ligarem, saberem, enfim. A gente tem acompanhado um caso específico que é lá no Ceará, de um data center que vai ser implementado pelo TikTok e que o processo de licenciamento foi super irregular, violou diversos direitos, inclusive do povo Anassé, que é o povo indígena que ocupa aquela região há séculos. Saindo um pouco, né, do campo da inteligência artificial, a gente trabalha muito com enfrentamento e combate a agrotóxicos, então a gente tem trabalhado nessa agenda e a gente tem olhado de forma mais ampla para a toxicidade. Então a gente tem começado a se debruçar agora também sobre plásticos e toxinas presentes em plásticos eletrônicos. E aí tem essa agenda-chave do programa, né, que para a gente é uma agenda prioritária, que é esse eixo de enfrentamento ao greenwashing. E aí a gente trabalha muito na sensibilização das pessoas em geral para saberem que esse é um problema e que elas precisam estar sempre muito ligadas para não caírem nesses falsos discursos. Legal. Júlia, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Sustentabilidade em Pauta, né, mostrar um pouco o que o IDEC tem feito e a atuação dele, né, na questão da sustentabilidade, né, que a gente percebe que é uma atuação relativamente forte, né, a preocupação é grande, com temas diferentes ligados à sustentabilidade. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em bater um papo aí com a gente. Eu que agradeço, super legal, Paulo. Obrigado, tchau, tchau.